Bom, negão, pra cima deles. E o jogo acabou terminando 2-2. Jogo do grupo C. Que, aliás, é o grupo que vai ter um emparelhamento, né? O primeiro e segundo no C, enfrentando o primeiro contra o segundo desse grupo do Flamengo. Vai. De novo, ó. Bola dominada na direita. Varela recebe. Vai passando o Pedro. Varela no fundo. Olha o cruzamento. Luiz Araújo pra trás. De Varela, cruzamento, Luiz Araújo pra trás de Arrascaeta, manda pro fundo da rede do Esperança, abrindo o placar, aumentando as esperanças rubro-negras na Copa do Mundo de Clubes. É ano de Arrascaeta, 13º gol dele no ano de 2025, categoria do camisa 10 da Gávea. Essa não deu pra você, Ben Said. Vibra a torcida rubro-negra. Vibrando também. 1-0 Flamengo e Varela deitando e rolando na fase ofensiva, Maestro Júnior. Ele está conseguindo, Luiz, atacar o espaço, né? Uma certa liberdade, né? Já é a terceira ou quarta vez que ele se apresenta ali. Eu acho que era só questão de tempo, né, Luiz? De acertar o passe, como o Arrascaeta acertou, o bom cruzamento do Varela, e melhor ainda foi a assistência do Luiz Araújo, né? Eu acredito que esse é o jogo Perdão! E aí o Varela de novo, toma o cruzamento. Agora voltou no Gerson, aí Gerson! Mensagem do goleiro! Chutão do Gerson, meu irmão! Pressão do Flamengo contra o jogo de novo, gente. É um domínio avassalador do Flamengo. E é o que mais o Felipe Luiz cobra desse time, né, Luiz? Essa intensidade, essa marcação-pressão, é não deixar o adversário respirar. E aí, ó, 4 jogadores do Flamengo em volta do jogador do Esperança, né? Por isso o Felipe satisfeito ali, quietinho no canto dele. O time do Flamengo agora aumentou bacana o volume. O time do Esperança não parou de cantar só um instante, mas a do Flamengo agora vai aumentando o volume. Acho que é bacana aqui. O pessoal meio que adotou, né? Legal. Aumentar o volume, é isso mesmo, aumentar o volume. Tá jogando o Eric Pulgar. Na esquerda chamando o Ayrton Lucas. Flamengo sexta-feira enfrenta o Chelsea. É isso mesmo, meus amigos. Tem um grande jogo. Olha, 3 da tarde, né? Por conta desses fusos horários, a gente tem horários distintos dos jogos. Então, na sexta-feira, o time do Flamengo sabe disso. No meio do feriadão, o Flamengo enfrentando o Chelsea. O Chelsea que ganhou hoje do Los Angeles. Eu acho bonito falar sim. Mas é o Los Angeles Futebol Clube mesmo. Aquele futebol clube que a gente usa, né? É o futebol clube. É o Los Angeles Futebol Clube. Gol do Arrascaeta? Sério? O argentino Enzo Fernandes, cracaço, entrou quase no fim, fez até um gol e tal, mas o Chelsea teve o jogo sob controle. Então, sexta-feira, 3 da tarde, esse jogaço que promete. O Flamengo de novo com o Varela, dominando ali pela direita o Varela. Aí traz por dentro, ajeitando o Eric Pulgar, arrumou o aí Jorginho, estreando hoje com a camisa 21 do Flamengo. Léo Pereira, chamando na esquerda o Ayrton Lucas. Luiz Araújo vai passando, Ayrton Lucas protege, vem por dentro, faz boa jogada o Ayrton. De uma falta, ele vai marcar. Falta, cara! Tá marcando? Ou vai marcar o impedimento de algum de Luiz Araújo, do Pedro, parece falta, ele marcou não, né? Ó, Luiz Araújo vai, ele vai, o Ayrton Lucas, o outro Belu chega ali, acho que tem uma mãozinha ali atrapalhando mesmo aí, que a falta, portanto, foi marcada corretamente. O Dani Maquele é o juiz do jogo, tá? A gente tá tendo com essa intimidade que frequenta muito aqui a tela da Globo, nas grandes competições internacionais. É um juiz tido como daquele quadro de ouro da FIFA, o holandês Dani Maquele. A falta pro Flamengo. Você vê que aí o Luiz Araújo e o Pulgar. O Luiz Araújo bateu de esquerda, o Pulgar de direita. O Luiz Araújo foi pra bola, levantamento. Vai sair jogando aqui pela esquerda. O domínio do Belarmino. Ayrton Lucas dá uma pressão nele. Aí camisa 11 não apareceu. Que isso? Conta essa,
arbitragem está marcando. Cadê Já essa? cobrou o time do Esperança. Vai recuperar a posse de bola do Flamengo. Vai pra Aí lá. jogando mais uma vez, Arrascaeta, Varela, Gerson. Aí o Gerson arrancando pela direita. Acabou perdendo, foi desarmado. Benaílio, camisa 11, domina aqui para o time do Esperança da Tunísia. Vai tentando trocar passes. Entrar numa sintonia que não aconteceu. O time tem 34 títulos nacionais. Os países, na verdade, só no Brasil a gente tem os campeonatos estaduais, porque a gente é um país gigante. Então, na Europa, na África, tem países bem grandes também, mas normalmente, porque não tem nem time suficiente para ter campeonatos estaduais. Saiu. Entender, Luiz, como que a gente consegue, né, fazer cada estado ter não só uma divisão, tem mais de uma divisão. A gente fala, por exemplo, mais ou menos que o Brasil é a Europa, entendeu? Então, como se fossem os campeonatos nacionais, né? O campeonato nacional de São Paulo, do Rio, Pernambuco, do Ceará, e assim por diante. Aí você vê o Felipe Luiz, hoje o auxiliar do Felipe Direto, que é aquele garoto que está ali logo atrás dele, que ficou na imagem, que é o espanhol Ivan Palan, que está bem calmo ali. Acho que eles estão bem contentes com o que estão acompanhando nesse começo de partida aí, com o domínio, com a supremacia absoluta do Flamengo. 5 finalizações, um gol marcado, um escanteio, 68% agora de posse de bola. Aquele contest, que é a bola dividida, 5%, 27% para o Esperança. Passou ali, cara. Léo Ortiz. Jogo de meio campo até agora, Luiz. De novo Ayrton lá do lado esquerdo. Chamando o Léo Pereira. É muito importante vencer hoje. Sabemos que o Chelsea e o Flamengo são os favoritos desse grupo. E com moral para o jogo da sexta-feira contra o Chelsea. Ela não chegou ao Pedro nenhuma vezinha ainda no jogo. Vai lá o Luiz Araújo, vai subindo o Léo Pereira. Essa Arrascaeta tentou um domínio lá no bico da chuteira, a bola escapou um pouquinho. Luiz Araújo pressiona. Olha como o Flamengo pressiona alto. Pressiona a saída de bola do time tunisiano. Bola por dentro, vai chegando ali à esquerda. Pela ilha, acaba perdendo. O Flamengo vai tomando conta do jogo de ponta a ponta. Brigou o Pedro agora. A bola ficou ali por dentro, vai sobrando com o Kenichi. Saiu jogando do lado direito com o Benali. Você vê que essa é uma tentativa, né? Manter um pouco a bola sob controle, nem que seja trabalhando no campo de defesa. Para respirar, né, Luiz? Não tem tido tempo nem de respirar mesmo, mas O pé de pressiona do Flamengo está saindo da forma, eu acredito, como planejou o Felipe Luiz, né? Você vê, inclusive, quando o Flamengo está na sua intermediária tocando a bola, o time não sai para marcar, porque ele sabe da dificuldade, por exemplo, quando cria um espaço entre os 3 setores. Então ele procura ficar agrupado, que é para dificultar essa troca de bola do Flamengo. a gente está tendo a primeira Copa do Mundo de Clubes, 32 times, 82 nacionalidades. Há jogadores brasileiros em 24 dos 32. Vamos ver o que vai fazer o Benali ali do lado esquerdo. Aparecendo no ataque. Conseguiu trabalhar, jogou mais atrás, voltou no Benali, por dentro, Kenichi, Rodrigo Rodrigues, o brasileiro girou, tentou bater pro gol, mas pediu no Léo Pereira, ficou com a Arrascaeta, tem apenas o Pedro como opção, opa! E aí vai ter cartão, antijogo clássico, cartão pro Benali, esse camisa número 2 aí, e o Dani Martelli marcando, a Arrascaeta arrancava, você vê que é queria até que é um vacilo essa falta aí, porque apenas, ó, o Pedro, o Arrascaeta, 3 marcadores e um quarto chegando ali agora. Essa é a câmera do juiz, né? Que é bem legal, quando ele marca a falta a gente vê o prisma de visão do juiz. E o Benali vacilou e tomou o primeiro cartão amarelo do jogo. Eu lembro que 2 cartões amarelos, um jogo de suspensão até as quartas de final. Se tomar nas quartas o segundo, não joga sempre, time classificado. Mas para a final, aí tá todo mundo liberado. Os cartões na semi, será punido na semifinal com cartão amarelo a ponto de ficar fora da grande decisão. Léo Ortiz, mais uma vez o Varela. Aí o Uruguai, vivendo grande momento no Flamengo, o melhor desde que chegou. Gerson, de novo no Varela. Bola pro time do Gerson, Flamengo ficando com a bola. Esse é o Léo. Onde está o Léo Ortiz? Olha, o Léo
Ortiz foi desarmado com falta, mas há um número de jogadores do Flamengo ali, além da intermediária ofensiva. É exatamente isso que eu me referia, né? O time que mais ocupa a parte final do campo. E na linguagem do futebol é o terço final, é assim que vocês falam? Terço final, é chique, terço final. Tem gente que usa essa expressão. É uma expressão mais moderna, vamos dizer assim. Pode usar a linha da intermediária de frente. Vai lá para fazer a cobrança, o Flamengo dá falta. O Luiz Araújo chegou ali, o Arrascaeta também, um destro e um canhoto. A torcida do Esperança está lá atrás, balançando, tremulando as bandeiras. Aí vai Arrascaeta para a bola, para o levantamento, Léo Pereira, de cabeça para trás, chegou o primeiro, tirou. Quando a volta do Eric Pulgar, aí chamando Varela, já passamos de 26 minutos do primeiro tempo. Gente, hoje tem a estreia da Central da Copa. Tadeu Schmidt, Paulo Nunes e muitas atrações. Eles estão aqui desde manhã, preparando o programa do Celso. Vou falar para você, viu? Vai ser no capricho, hein, Tadeu? Arrascaeta, recebe na direita, vai pro fundo, Arrasca. Protegeu, chegou batendo bem na amiga. Aí o Arrascaeta, o Uruguai que jogou demais no jogo das eliminatórias contra a Venezuela, pela seleção do seu país, fez até um lindo gol de fora da área. Então, Central da Copa, hoje, logo depois da estreia do Flamengo contra o Esperança da Tunísia. Eu adorei a chamada com o Petit Gâteau, perguntando, esqueceram de mim? Impossível, Petit Gâteau. O teu time é danado, tal do Paris Saint-Germain, danado de bom. É daqui a pouco a Central da Copa começando. Estava já na maquiagem seca. Capricharam o negócio. Aí jogando a equipe do Esperança da Tunísia. Aí o Tolgai. O argelino joga sempre na seleção da Argélia. E aí o Meriá. Atrás para o goleiro Ben Said. Tentou ali por dentro. E a falta foi marcada. Copa do Mundo de Clubes é na Globo. Aqui a emoção. Budweiser quer ganhar prêmios exclusivos? É só participar do Bolão Bud. Vai pressionar lá o Luiz Araújo, sai jogando o Esperança. Vai chegar no Rodrigo Rodrigues, não chegou não. Foi lá o Ian Sassi, mas o Léo Pereira ganhou, botou o Pedro. Não chegou no Pedro, deve estar numa aflição ali de receber uma bola, o Pedro, tendo que estar saindo como titular. O Pedro foi um trabalho, né, enorme, desde a contusão no joelho do Pedro, para chegar na Copa do Mundo em condições. Aí o Belaíde, número 11, tentou a jogada, acabou Dani Matheus marcando a falta sobre o Gerson, a falta que favorece o Flamengo. Bia, Ronaldo, Beatriz, são muitos os nomes da emoção nos últimos capítulos da sua novela das 6, Garota do Momento. Léo Ortiz. Tá vendo, Luiz? Mesmo com a desvantagem do placar, eles mantêm as mesmas linhas defensivas. Quer dizer, para exatamente não dar aquele espaço, né, entre as linhas, né, que é onde trabalha bem o Flamengo, principalmente com o Arrascaeta e o Gerson. Vai jogando o Eric Pulgar, chamando aí o Léo Pereira. Então o Flamengo joga na próxima sexta-feira contra o Chelsea. E aí vai encerrar a sua participação no dia 24 contra o Los Angeles. O jogo vai ser em Orlando, também vai ser às 10 horas da noite. O jogo contra o Chelsea às 3 da tarde, nesse mesmo estádio aí, o estádio da Filadélfia. Varela. Léo Ortiz. Faz a bola chegar ao Jorginho. Ayrton Lucas está no alto do seu televisor, o Luiz Araújo vem por dentro, eles trocam passes, formam aquela trinca ali do lado, a bola volta no Léo Pereira, de novo no Jorginho. Aí o Eric Pulgar recuando lá para o goleiro Rossi. O Rossi está participando assim do jogo. Por enquanto, uma tentativa, na verdade, de finalização, que a bola passou meio cruzada, nem sei se foi mesmo finalização, mas os números oficiais da FIFA estão computando esses números como se fosse uma finalização. Arrascaeta, Jorginho, Ayrton, de novo no Jorginho, Luiz Araújo passando, Ayrton vai lá no fundo, na esquerda, bola para ele, foi bem para fazer o corte o Meriá, tentou sair jogando com o Benali,
Mas a bola saiu, é lateral para o Flamengo. Aí temos essa imagem diferente, digamos assim, do estádio da Filadélfia. Mostra o jogo. Nem eu. Fui sincerão. Bola lá pro Ayrton Lucas. Achei que eles fossem mostrar alguma coisa que remetesse aos Eagles, né? Que é o atual time. Tem água para tudo quanto é lado também, né? Os caras ganharam o título do futebol americano. Então tem área para tudo quanto é lado. Os Eagles espalhados. Vai jogando aí o Ogbelu. Tentou jogar lá na ponta direita. Foi forte. Vai chegar o Benali. Até que chegou. Bora com o Rossi. Aí está jogando com o Jorginho. Jorginho para Eric Pulgar. O chileno também teve uma contusão importante esse ano, ficou fora de algumas partidas. Mas o Flamengo trabalhou muito bem essa questão. O centro de ciência do Flamengo, né, liderado pelo Dr. José Luiz Runco, trabalhando muito bem com todos os componentes lá para que o time chegasse livre de contusões. Aí você pode dizer, mas o Alexandre, o Plata, mas eles estão prontos para jogar. O Flamengo escolheu hoje, tem um elenco forte, não expô-los nessa partida de estreia na Copa do Mundo. Inclusive o Plata foi uma briga danada com a seleção do Equador. Chegou a viajar. Chegou a se apresentar no Equador contra a seleção brasileira, mas aí o Flamengo conseguiu o retorno dele. Aí a bola pela esquerda com o Belaíli, tentou jogada mais à frente. De novo no Belaíli. Aí o camisa 11 dominando. Uma pisadinha na bola. Mais atrás, o Spelli. Aí ele domina. Tem que marcar o impedimento. A bandeirinha acionou lá. Tem impedimento. É impedimento automático. Ficará, corrige. Você falava sobre a recuperação dos jogadores do Flamengo, inclusive o Nico de la Cruz hoje poderia jogar. Ele tem condições clínicas de jogo, mas por precaução, desde aquela entorse no joelho esquerdo, o Felipe Luiz entendeu que era melhor ele ficar fora da lista de relacionados hoje. Marcelo Corretti, diretamente da Filadélfia, acompanhando o Flamengo de pertinho. Vem Flamengo de novo, Luiz Araújo dá para o Ayrton Lucas. Tem que ter um toque no braço mesmo. O juiz está marcando a falta que favorece a equipe da Tunísia. Luiz, oi. Você está falando do jogo do Pedro, né? Que ele participa pouco, está tocando pouco na bola, mas é um jogo difícil para o centroavante, com pouca mobilidade que o Pedro tem, né? O Flamengo coloca os 10 jogadores dentro do campo ofensivo. Mais 11 do Esperança são 21 jogadores dentro de uma metade de campo, né? Então ele vai participar de uma tabela, de uma parede, e tem que ter muita paciência o centroavante num momento como esse, né? Porque essa bola, uma hora ou outra, vai sair a jogada pela linha de fundo, tem que estar bem posicionado entre os zagueiros. Se ele quiser sair para participar do jogo no meio do campo, a bola vai passar na frente do gol e ele não vai estar lá. Amanhã, 1h da tarde, a bola rola para Fluminense e Borussia Dortmund. É o grupo F da Copa do Mundo de Clubes. Everaldo Marques comanda a partir de 20:1 na Globo. Com comentários do Paulo Nunes e do Caio Ribeiro. Amanhã a gente tem ainda a estreia do River Plate. A gente tem um jogo do Ulsan e o Mamelodi, que são times do grupo do Fluminense. E às 10 da noite, vou fazer esse ataque do Flamengo aqui. Luiz Araújo tocando para o Eric Pulgar. Pulgar chamou o Pedro, fez bem a proteção. Jorginho, Ayrton Lucas, vai se aproximando. O Arrascaeta já recebeu, tentou um drible diferente ali, uma solução. Saiu essa bola aí? Vanderlei disse que não. O jogo que segue. Recupera a posse de bola. O time do Esperança. Vai chegando lá o Léo Ortiz. Deu falta lá atrás. Você ouviu o apito, né? Não, viu? Você tá com o ouvidinho apurado, né? Não, que chegou bem do Ogbelo ali. Uma deixadinha de pé, ó. Quer ver? Quando ele vai lançar, ó. Dá pra marcar. Então amanhã à noite nós teremos Monterrey e Inter de Milão. Expectativa enorme para a estreia da Internacional de Milão, vice-campeã da Europa, mas time muito capaz. Tomou um passeio do Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões da Europa, mas é Inter de Milão com tudo aquilo que tem. O treinador, né, Luiz? O Inzaghi foi para a Arábia para ser o segundo mais bem pago treinador do mundo. Tá ruim o contrato? 7 milhões por mês. Sabe quem é o primeiro? Sei do Simeone. Tá aí na Copa do Mundo. Eu sou muito ligado no negócio de grana, não, que nem você, tá? Eu cheguei aqui e falei, pô, sabe que a Pensilvânia é onde, na terra de Benjamin Franklin? Não sei, tem que dar nota de 100, aquele para quem nunca viu, a nota de $100 tem lá a estampa desse que foi os mais importantes, personagens mais importantes da história americana aí, da Filadélfia, né?
liderou a Revolução Americana, chamado um dos pais da criação do Estado americano. É uma história bem intensa e que a gente aprende mesmo nos livros. Tá jogando a equipe do Brasileira do Flamengo. 35 minutos para 36 agora. Aí Léo Pereira. O Flamengo começou com um ritmo alucinante, fez o gol. Essa tem sido uma característica importante. O Flamengo sempre, quando consegue, nessa fase inicial do jogo, fazer 1 a 0, o Flamengo tem um conforto no jogo, né? Quando o gol não sai, fica muito claro o desconforto que o time começa a ter com o passar do tempo. Principalmente quando você tem a vantagem e o adversário ele sai para o jogo, que não é o caso exatamente do adversário de hoje. O adversário continua mantendo a mesma ideia desde o início do jogo. Porque se sair para fazer essa marcação alta lá na frente, os espaços vão aparecer e o Flamengo trabalha melhor nessa bola. Gente, a quarta-feira, hoje estamos na segunda, quarta-feira, rapaz, tem cada estreia na Copa do Mundo de Clubes. Vou falar pra você, aquele time de branco estreia na quarta-feira, aquele que tem o Pep Guardiola no comando, e um milionário italiano, a velha senhora. Então tem Manchester City, Wydad Casablanca, tem a estreia do Real Madrid às 4 horas da tarde contra o Gigantes do Deserto. Opa! Olha aí, agora exagerou nessa foto. Não tem cartãozinho não, Dani Matheus? Tem, o camisa 11. Camisa 11, o argelino Belaíli, punido com o cartão que tá falando, fez a primeira, first foul, e fez uma falta de cartão e por isso foi punido. E a Juventus de Turim estreia 10 da noite contra o Al Ain dos Emirados Árabes, jogo do grupo G. A gente vai completando a primeira rodada nesses jogos da quarta-feira da Copa do Mundo de Clubes. Aí você deve estar pensando, meu Deus, quem está em tal grupo? É assim mesmo, a gente demora um pouquinho para memorizar os grupos, não é só você. Cara telespectadora, caro telespectador, todos nós, aqui na Copa do Mundo, quando começa, então, nossa, essa seleção de vai pegando, todo mundo vai lembrando, notadamente, claro, né, o grupo do Brasil na Copa de Seleções e os times brasileiros na Copa de Clubes. O Fluminense que estreia amanhã jogando em Nova Jersey, Nova York, Nova Jersey. Ontem o Palmeiras jogou ontem, vai acontecer a final da Copa do Mundo de Clubes e da Copa de Seleções. O Bruno Couto está lá, acompanhando a movimentação que está rolando, tem ensaio, acontece todo um protocolo e a gente vai estar lá acompanhando com o Bruno Couto as informações do tricolor, o Fluminense que estreia amanhã. E a gente teve já, ao longo do dia, a informação que o Renato Gaúcho deu na entrevista que o Cano vai começar com a opção no banco de reservas. Aí o Guibelo, o Marcelo vai matar. Aí está o Dani Marquelli. O Varela chegou e fez a falta mesmo no Ogbelo. O Ogbelo que é nigeriano, embora tenha nascido no território argelino, com os pais nigerianos. O camisa 14, jovem de 22 anos aí do Esperance. Belaíli para a cobrança da falta. Aí olha que está posicionada a defesa do Flamengo. Ó. Olha na grande área lá. Belaíli vai para a bola. O Flamengo posicionando seus jogadores. Agora teve um empurrão no Gerson lá, hein? E o Dani Marquelli marcou a falta. Tá esperto o juiz. O legal do Dani Marquelli é que ele parece que ele não faz força para apitar, não fala, não precisa falar nada, entendeu? É só apitar direito. Esse é o problema dos grandes craques, né? Também, que não fazem esforço para jogar. O juiz também não faz esforço nenhum para apitar, sempre bem posicionado. O Arrascaeta não teve que fazer muito esforço. Aí, o gol pela câmera do juiz, que legal. E a vibração da torcida brasileira, da torcida do Flamengo no estádio, em todo o Brasil. O Flamengo vencendo por 1 a 0. Gol do Arrasca. 13 gols na temporada, o Arrascaeta, artilheiro do Brasileirão, e segue fazendo gols. Gerson, Varela, aí vem o Varela, boa bola pro Gerson, gira bem o corpo, aí tocou atrás no Jorginho, Luiz Araújo tentou um lance só, em cima do Guerichin. Na sequência ele não conseguiu, fez a falta. E a arbitragem está marcando a falta que favorece o Esperance. Já cobrou rapidinho, Ogbelo. Hoje tem estreia da Central da Copa com muitas atrações. Tadeu, quero ver controlar o Paulo Nunes, hein? Lucas Gutierrez não dá conta não, lá não segue o jogo. Benali. E agora, foi desarmado. Que isso? Tá bravo
novo aí o Benali. A câmera ali, onde ela fica. No equipamento, o microfone que o juiz usa, né? Fica colocado ali na orelha esquerda e aquela é a câmerazinha. Que já foi usada na Copa Intercontinental no fim do ano passado, né? Nas partidas, ou na partida do Botafogo contra o Pachuca, né? A gente experimentou essas imagens. Agora a gente tá com o aproveitamento tá mais legal agora, né? Aí o Belaíde vai lá para a cobrança. Belaíde para a bola. Bola perigosa, Gerson tirou no primeiro momento, bola ficou do lado esquerdo, recomeça o time do Esperance, Flamengo todo na defesa, Kenichi, levantamento, e é só tiro de meta que favorece o Flamengo do Ayrton Lucas. Aí marcou acho que uma falta, né? Tá fazendo esse gesto aí de que houve um empurrão ali do atacante, né? Luiz, caiu um pouquinho a intensidade do Flamengo natural também, né? O Flamengo começa com uma intensidade muito forte, né? Uma pressão muito alta em cima dos adversários. E aí sai o gol, você tem algum tempo de descanso. Quando você consegue fazer esse primeiro gol, como o Flamengo fez, você tem que dosar um pouco a intensidade para que você tenha caixa para terminar o jogo, né? Fazer os 90 minutos no mesmo nível de entrega. Então o Flamengo, depois dos 30, caiu um pouquinho, obviamente porque tem o resultado a favor. E vamos ver a partir do intervalo se volta com aquela intensidade que teve nos primeiros 30 minutos do primeiro tempo. Eric Pulgar chamando Pedro para Arrascaeta. Ficou completamente marcado ali o Arrascaeta. Conseguiu servir ao Varela. Companheiros de seleção, aí seleção uruguaia. Aí Léo Pereira. Vai passando o Ayrton Lucas lá na ponta esquerda. Ele conseguiu tocar mais atrás agora pro Jorginho. Jorginho vai conduzindo, estreante da noite com a camisa do Flamengo, camisa 21 pro Jorginho. E Gerson recebeu na ponta direita, levou bem a marcação do Benamida. Trabalhou com o Jorginho, que serve ao Varela. Gerson pedindo, tentou o cruzamento. Ele podia servir ao Gerson agora, era uma bola boa ali, viu? A jogada é desenhada exatamente para isso, para o Gerson se filtrar entre o lateral e o quarto zagueiro. Mais uma vez a expressão ali do Felipe Luiz. Acompanhando bem de pertinho. Esse de costas aí é o técnico do Esperance, o Maier Canzari. E o Flamengo sai jogando de novo aos 43 minutos. Daqui a pouco no show do intervalo, informações do Fluminense que estreia amanhã. Entre outras atrações, tem análise do Maestro Júnior, do Roger Flores desse primeiro tempo. De vitória parcial do Flamengo por 1-0, mas com amplo domínio, 65% de posse de bola tem o Flamengo nesse primeiro tempo. Mais uma vez o Léo Ortiz. Boa bola. Arrascaeta, Pedro passou, Arrasca, Pulgar, chama na ponta esquerda, chegou Luiz Araújo, fez o domínio, pode levantamento, cortou o Maia, a bola vai ficar com o Gerson atrás, quem chega é Léo Ortiz, como se fosse um meia, chamando o Gerson levanta, olha o Luiz Araújo, subiu para tirar o zagueiro, voltou no Arrasca, bateu pro gol, Meliá, botou as mãos para trás e a cabeça na bola. E agora a falta do assistente. Tá bravo, galera. A cara de poucos amigos. Diga, maestro. Não, é porque esse tipo de falta ele tem que saber que o adversário tá agora no seu. Gerson recebeu do Pulgar. Pedro se movimenta, tocou no Pedro, limpou, tentou bater pro gol. Perdeu. Junto com o Pedro, que fica lamentando. Enfim, ele teve uma chance de finalização. Naquela situação Olha só. do Varela, não tem a necessidade de fazer a falta, né? O adversário está encurralado, está de costas, né, para tudo aquilo que pode acontecer no jogo. Aí você faz a falta, o adversário naturalmente sai dessa dificuldade. E temos escanteio para o Flamengo nesse finzinho de partida. Vamos estourar os 45 minutos. O Jorginho conversando ali com o Pedro. Mais um. Vamos ter apenas mais um, informa o Marcelo Corrêa. Vamos a 46, portanto. Luiz Araújo na cobrança do escanteio. Veja a concentração aí do Luiz Araújo. Um gesto com um braço só. É sempre assim, um braço com os dois. Aí Luiz Araújo, Fábio, fechadinho. O Maquele tá apitando o quê? Vai chamar o... Achei que ele vai chamar também o Léo Ortiz. Ele tá tendo uma... Ele tá dizendo, tem o VAR, cuidado, falou ali pro Kenichi. O Kenichi é bem grande, né? Tem 1,90 m. É um cara importante na bola pelo alto ali. Ó, marcando o Léo Pereira. E Luiz Araújo na cobrança fechadinha. Chegou bem o Ogmelo tirando. Vai subir o Ayrton Lucas. Tentou levantar a bola para o Léo Pereira. Dominou o Léo Pereira. Levou para a esquerda, arrumou o Jorginho.
contra-ataque do time do Esperance. Elaine domina aqui pela ponta esquerda. Tá bem apagado, né? Segundo a própria imprensa lá da Isso aí, irmão. jornais que a gente Pra vê, cima sites, dele. etc, é o cara mais agudo. Mas não tá sendo, não. Momento em que apita o Dani McKelly. Termina o primeiro tempo. Meu Deus. Por enquanto, vou deixar aí a Rascaeta. Daqui a pouco nós voltamos. Número 21, Segundo Conatê. tempo, irmão. Bora. Da Costa do Marfim. Com o mesmo sobrenome do famoso Conatê. Então vamos lá para essas duas modificações no time do Esperance. As entradas do Conatê, que é um jogador de meio, e a entrada do Mokuana, que normalmente joga na beirada. E joga aqui onde ele vai se posicionando. A posição dele é essa mesmo, ponta direita. No momento em que autoriza Dani McKelly. Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo na Filadélfia. Copa do Mundo de Clubes, Flamengo 1, Esperance 0. Gol do Arrascaeta no primeiro tempo, com amplo domínio. A Copa do Mundo de Clubes, que tem 24 gols marcados, foi a primeira vez que um camisa 10 fez um gol nessa Copa do Mundo. Vai jogando mais uma vez na perna direita o Varela. Participou muito bem do jogo, por sinal, o Varela. E o uruguaio caiu aí, mas é o segundo uruguaio também, o Arrascaeta, a fazer gol nessa Copa do Mundo. É outro foi o Merentiel, que joga no Boca, que empatou com o Benfica por 2-2. Hoje teve na iminência de ganhar o jogo do Benfica. E aí você tem a confirmação, o Flamengo então com o time que começou, né, o Rossi, o Varela, o Ortiz, o Léo Pereira, o Ayrton, o Jorginho e o Pulgar, Luiz Araújo, Arrascaeta e Gerson e o Pedro. Essa é a escalação do Flamengo. Ayrton Lucas vai tentar botar no fundo, Ayrton Lucas, Gerson pedindo, ele fez o cruzamento, chegou bem o Benali. Conseguiu um carrinho providencial esse cara aí para jogar pela linha de fundo. Escanteio que favorece o Flamengo. Mas esse era um cruzamento tipo cavadinha, Luiz, que é para exatamente fugir do bloqueio do defensor. A preocupação do goleiro ali, o Ben Said. O Gerson se movimenta lá, vem cobrança de escanteio. Quase que conseguiu tocar na bola o Pedro ali, que tentou um toque meio de letra, meio de calcanhar. A confirmação do time do Esperance, com as modificações, né? Benali, o defesa continua mesmo, Merial, Togar e o Benamida. E aí nós temos então já as mudanças, ó, com o Mokuana na ponta direita, o Konatê por dentro, o Rodrigo Rodrigues continua. O Ian Sassi, brasileiro, foi um dos que deixaram o campo de jogo ao lado do Sbelli, número 36. Aí Ayrton Lucas, Eric Pulgar, vamos ver se o Flamengo consegue botar aquele ritmo. E a galera tá votando lá na FIFA para escolher o jogador superior da partida. Gerson, aí Pedro, o craque do jogo, tá, gente? Os caras vão mudando de nome. Lado esquerdo que chega lá para fazer o domínio, o Konatê. Jogando ali atrás. Bola curtinha com o Benamida. Chamando o Tongai. Aí Meriá, os dois zagueiros do Esperance trocando passes aqui na direita. A bola vai chegando no Benali. Vai pressionar o Luiz Araújo. A bola chegou, Opelo, tentou o passe para o Mokuana na direita. Bem o Ayrton Lucas, já recomeçando com o Rossi. Amanhã, Fluminense, 20h da tarde, em campo contra o Borussia Dortmund. Que jogo, meus amigos. Um forte time alemão do Borussia Dortmund. O Borussia tem sempre time forte. Sempre. Everaldo Marques comanda a transmissão da Globo com o Paulo Nunes, com o Caio Ribeiro, a partir de 20h da tarde na Globo. Hora de almoço diferente amanhã, com Copa do Mundo de Clubes e estreia do Tricolor. Vai tentar daí o Benamida. Enfim, um chute no gol e o Rossi segurou firme. Vai jogando o Luiz Araújo. Eric Pulgar. Você vê que o time do Esperance mantém ali uma certa pressão na saída de bola. Tem que mudar mesmo o comportamento. Tá perdendo o jogo, né? Luiz Araújo. Eric Pulgar. Jogo que segue. Gerson. Tentou virar o jogo na esquerda para o Ayrton Lucas. Aí o Ayrton balança o corpo. Marcado pelo Benali. Toca atrás do Jorginho. Arrascaeta.
Fez um toque bonito ali, meio de letra. De novo pro Jorginho, Pulgar, Jorginho novamente. Luiz Araújo. Ayrton Lucas. De novo no Jorginho. Flamengo ficando com a bola. Arrascaeta de primeira para o Luiz Araújo na ponta esquerda. Aí o Benaglio vai na marcação. E o Luiz Araújo faz a falta em cima do camisa 2 do Esperance. E a falta está marcada a favor do time africano. Bia, Ronaldo, Beatriz. São muitos os nomes da emoção nos últimos capítulos da sua novela das 6. Garota do momento. E amanhã na Globo, gente, além da transmissão de Fluminense e Borussia Dortmund, logo depois de Vale Tudo, revelações importantes amanhã na sua novela. Inter de Milão e Monterrey do México. Gustavo Villani, Ana Thaís Matos e Aline Calandrinho, nosso time dando recado logo depois da sua novela das 9. Léo Pereira, vamos ver o que vai fazer o Gerson. Uma casquinha de cabeça lá buscando o Pedro. O corte foi do Tolgai. Aí jogando lá com o Konaté, de novo no Tolgai. Chamando lá atrás o goleiro. Aí vai sair jogando o El Said. Não saiu legal não. Eric Pulgar amassou no peito, mas perdeu para o Konaté. Egolu tocou ali atrás, Benamida, tenta uma bola longa. Velocidade com o Belaíli. Vai para cima do Léo Ortiz. Aí o Belaíli costurou. É o que se espera dele. Saiu o Rossi para fazer a defesa. Porque o futebol, diferentemente dos esportes que a gente tem muita pontuação, etc. No futebol você tem às vezes um domínio, mas o placar tá 1-0, então o risco é enorme, Tá Rossi. sempre perigoso, né? Você tá sempre no fio da navalha, mesmo dominando o jogo, jogando bem. Qualquer escapada em velocidade, qualquer bola parada te leva a um risco muito grande. Mas ainda bem que o Belaíli tentou costurar, porque se ele levanta a cabeça naquele primeiro corte no Léo Ortiz, estava chegando o Mukuana na marca do pênalti ali na entrada da área para poder tentar uma finalização. Quando ele tentou o segundo drible, foi bem bloqueado. Vamos ver o Luiz Araújo. Na esquerda o Luiz Araújo. Tentou o cruzamento de primeira. Chegou para fazer o corte o Benaglio. A bola sai lateral que favorece o rubro-negro ali pela esquerda. Comecinho de segundo tempo na estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Sexta-feira, Flamengo e Chelsea. O próximo jogo do Mengão na Copa do Mundo de Clubes. Mais uma vez aí o Ayrton Lucas. Arrascaeta, a bola passou, ficou no Gerson. Gerson para Ayrton Lucas. Vai no fundo, Pedro pedindo cruzamento. Olha o Pedro. Recupera Jorginho. Jorginho tem o Gerson livre. Bola pro Gerson. Ajeitou. Na canhotinha. Deu no Pedro. Bateu pro gol. Sua direita do gol. É. Bastou agora a chance de um ataque e por um bis não sai o segundo gol. Nessa finalização final do Pedro, mas teve o lance inicial lá, na verdade, quando disse ele espalmou o goleiro, era no sentido de que ele realmente espalmou, mas ele fez isso aí que você vai ver agora, ó. A bola não foi finalizada para o gol, ele teve que sair para evitar que o Arrascaeta tivesse a chance de finalizar. É um bom sintoma, assim, quando você consegue, depois de uma chance do adversário, mostrar que você está ligado no jogo. A jogada bem construída, né? Só faltou um pouquinho de capricho ali no Pedro na hora que chegou para ele. E você vê o posicionamento do Jorginho, né? Quando o Flamengo tenta recuperar essa bola logo que perde, né? Um posicionamento perfeito. Tem outra coisa, Luiz, ele não dá mais do que 3 toques na bola. Domina e passa o tempo todo. Com isso acelera, dá o ritmo ao time, né? Quando precisa. Dani Maquelli não parou o jogo, hein? Ficou caído o Léo Pereira. Belaíli, cruzamento! Agora para fazer o corte. Agora ele vai parar o jogo. Ele marcou o impedimento. Você viu que o Mokuana também, esse aí é o Mokuana, caiu ali. Repito, o Mokuana até foi titular na partida em que o Esperance foi desclassificado pelo time sul-africano, né? Copa dos Campeões da África, contra o Mamelodi Sounds da África do Sul. Rapaz, você sabe que o impedimento ele é automático, né? Apita lá no juiz. Qual foi a ideia? O bandeirinha está ali porque pode dar um defeito no equipamento, mas o que acontece? A ideia, do Esperança, da FIFA, é trazer de volta
a emoção instantânea do gol. Se funcionar, vai ser uma beleza. Ô Marcelo Correge, flagrante pra gente aí. O Círculo Esperança não para de cantar, os caras não cansam não, viu, Correge? É impressionante, Luiz. Eles cantam o tempo todo, estão muito concentrados ali atrás do gol onde o Rossi está nesse momento. E, assim, são minoria em relação ao estádio como um todo. Há mais flamenguistas aqui, mas estão cantando muito alto. Marcelo Correge está lá no estádio da Filadélfia, acompanhando de pertinho e trazendo cotidianamente ao longo da Copa do Mundo as informações do Flamengo para você. Nosso time está com duas equipes acompanhando cada um dos 4 times brasileiros nessa Copa do Mundo, além da cobertura intensa das nossas equipes de reportagem. Temos o Alex Escobar apresentando o Globo Esporte edição do Rio, o Fred Bruno apresentando a edição de São Paulo, diretamente dos Estados Unidos, que são os estados representados por times nesta Copa do Mundo de Clubes da FIFA, a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E daqui a pouco tem a estreia da Central da Copa, hein? Segunda a sábado, durante a Copa do Mundo. Cadê o Chibito? O cavalinho do Flamengo estava empolgadaço, comandando a apresentação do nosso show do intervalo. Vem Flamengo com o Gerson. Aí o Gerson. Dani Marquete está apitando e marcando a falta que favorece o Flamengo. Mais uma vez, a chegada do Konaté, puxando o Gerson pela camisa, pelo ombro e cometendo a falta sobre o capitão rubro-negro. Falta já cobrada. Passamos de 10 minutos no segundo tempo. O placar é corrido dos 90 minutos. Digamos que é um modelo que praticamente o mundo inteiro usa. E o Flamengo vai tentando lá com o Pedro devolvendo mal para o Gerson. A bola ficou curtinha demais. Aí sai jogando o Konaté. Botou para correr o Belaíde. Marcado pelo Ortiz. Providencial, né, Ortiz? Rapaz, ele fez o cálculo ali para dar o bote. Se erra, mas ó, agora vou. O Flamengo tem que estar atento porque o Varela está saindo bastante e o Belaíde está começando a encontrar esse espaço ali nas costas do lateral. Olha o Benamida, acaba desarmado, o Flamengo vai sair jogando no contra-ataque. Olha o que vai fazer ali pela direita, o Luiz Araújo, agora ficou no Varela. Olha o Varela, talvez ele tenha até tentado arrumar um lateral, mas a bola não bateu no Belaíde. Ficou lá atrás com o Guilherme, sai jogando para o time da Tunísia. Aí com o capitão Meliá. Então tem uma configuração diferente nesse início do segundo tempo em relação ao primeiro. A entrada do Konaté, Luiz. O Konaté está fazendo mais o lado esquerdo, está fazendo esse bloqueio na subida do Varela. E o Belaíde não acompanha, fica para receber essa bola em profundidade nas costas do lateral direito do Flamengo. Olha só, o Varela saindo lá em cima do vídeo e o Belaíde ficando. Então, atenção ali nessa jogada que o Esperança está procurando jogar daquele lado lá. E o jogo está mais brigado. A gente está observando aqui os números da posse de bola. O Flamengo diminuiu a sua posse de bola, mas o que aumentou foi a bola em disputa. Saiu ali de 4, 5% para 33%. E o Esperança continua ali mais ou menos com 20% da posse controlada de bola. E agora a falta cometida pelo camisa 38, Kenichi, em cima do Jorge André Arrascaeta. Lembras, Arrascaeta? Vai se levantar ali o Arrascaeta. Diga, Correge. 5 jogadores do Flamengo no aquecimento nesse momento: Alan, Cebolinha, Michael, Bruno Henrique e Plata. Estamos revendo aquele ataque anterior com o chute final do Pedro, a primeira finalização, o goleiro tirando da tentativa do Arrascaeta, e a finalização do Pedro tá louco para deixar a sua marca. Pedro que foi artilheiro da Copa Intercontinental, né, o Mundial do Marrocos. O Flamengo não chegou à decisão, mas o Pedro fez 4 gols, 2 na semifinal e 2 na disputa do terceiro lugar. Foi o artilheiro daquela competição que teve o melhor jogador escolhido, o Vinícius Júnior do Real Madrid. Olha a recuperação do Flamengo. Gerson, Real Madrid estreia quarta-feira, 4 horas da tarde, contra o Al Hilal da Arábia Saudita. Os gigantes do deserto, com o Simone Inzaghi, italiano, que deixou a Inter de Milão para ir treinar o time árabe pela bagatela de 27 milhões de reais por mês. Meu Deus, o que é isso, né? Luiz, o Flamengo não tem um jogador de velocidade, né? Só o Luiz Araújo, né? Para puxada de contra-ataque. Vai descer. Vai chegando lá o Tolgai. Talvez uma solução
que o Felipe Luiz seria usar um jogador de velocidade, né? Para que quando saísse um pouco mais o time do Esperança pudesse ter a possibilidade de já acionar esse jogador, porque dificilmente você vai encontrar espaço com ele jogando da full intermediária para trás. Mais uma vez o Felipe com o Palanco, os dois conversando ali. Talvez até pensando exatamente isso que disse o Júnior, né? De uma alteração. Lembrando que o Plata, como disse o Correge, é um dos que estão no aquecimento, além dos outros dois capitães, o Cebolinha e o Michael. Varela foi desarmado, chegou bem para tocar na bola. O Benamida é o lateral que falou. O Plata aí, ó. A gente falou dele. Plata falando com o Palanco, o auxiliar, repito, do Felipe Luiz. Eles trabalharam juntos na Espanha, na base do Flamengo, onde até foram campeões mundiais. Aí o Varela dominando ali pela direita. Mais uma vez é lateral que favorece o Flamengo. O jogo tem aquele momento que o time africano tentou ter um controle, o domínio, o Flamengo não permitiu, deu uma pontada, teve uma chance de fazer o segundo e agora parece retomar o controle do jogo. Arrascaeta, categoria do Arrascaeta com o Luiz Araújo, agora com o Varela, chamando o Eric Pulgar ali atrás, o uruguaio pro chileno, agora pro Léo Pereira. Tem o Ailton Lucas aqui do lado esquerdo. Gerson se aproxima. Ailton Lucas vacilou, um passe errado, um passe simples. E aqui ele está impedido. Vai ser marcado esse impedimento facilmente do Belaí. É o que acontece. O assistente deu aqui. Na verdade, ele não titubeou. Ele estava com a bandeira em uma das mãos. Ele está com a bandeira na mão esquerda. Quando acontece um impedimento que é claríssimo, ele vai trocar de mão para marcar o impedimento. Não vai mais. Aí demorou um pouquinho, né? E acho que o Plata vem aí mesmo. Bruno Henrique também. A torcida do Esperança canta. Quem ganha o jogo é o Flamengo, que vem para o ataque de novo. Bola lá pro Varela. De cabeça ajeitando para Gerson. Gerson domina. Tá bom de fazer o segundo, hein? Vai deixar o jogo mais tranquilo. 1-0 é sempre aquele risco. Varela chamando o Léo Pereira. Léo Pereira tem o Ailton Lucas aqui embaixo do seu televisor, ó. Recebe o Ailton. Ele domina. Tentando construir a jogada para o Flamengo ali pela esquerda. Boa bola por dentro com o Jorginho. Jorginho tem o Varela infiltrando, tem o Gerson. Gerson para Luiz Araújo. De novo no Gerson. Vamos ver o que vai fazer o Jorginho. Mais uma vez Léo Pereira. Léo Ortiz. Varela aberto do lado direito. Daqui a pouco tem Central da Copa. Tadeu Schmidt. Tadeu. Controla o Paulo Nunes. Ih, rapaz. Ogbelu tocando pro Belaíli. É o cara mais perigoso. Tá uma risada, né? Vacilo total. Ele tá sozinho, tá pegando em velocidade. Os zagueiros do Flamengo, eles não são zagueiros para percorrer grandes distâncias em alta velocidade. E aí o Belaíli de frente com o espaço trouxe para a direita e finalizou. A gente está cantando aqui desde o início do segundo tempo. Só posicionar um pouquinho melhor, né? Traz o Varela, segura ele ali. Veja só a cara que fez ali o Belaíli. Ele está bem intenso. Agora o Arrascaeta sentindo algum problema nas costas. Vai ser atendido o Arrascaeta. A imagem da câmera colocada no cabo de aço ali, mostrando do alto. Pode ser que vai sair, né, Luiz? Ele com dor nas costas também. Lance anterior, estava alongando a panturrilha ali por causa de câimbras. É uma alternativa a saída do Arrascaeta para a entrada do Plata. Arrascaeta sendo atendido. Dê uma olhadinha na tabela do campo. O Dani Maquelli conversa agora com o Maninho. Vai ter cartão aí, hein? Olha, cartão pro Kenshi, camisa número 38. O Dani Maquelli, por sua atenção, devidamente chamado ali pelo Manin, que é da China. Temos, aliás, vários chineses no quadro de arbitragem da Copa do Mundo, né? Inclusive no arbitragem de vídeo. Hoje, por exemplo, também o auxiliar do árbitro de vídeo vem da China.
saíram Gerson e Pedro, entraram Plata e Bruno Henrique, foram as modificações feitas. Plata voltando a jogar depois de um tempão também, mais um que foi preparado, né, para estar inteiro na Copa do Mundo de Clubes. Não começou jogando. Plata tem tudo para ser titular do Flamengo. No ano passado ele termina o ano brilhando como titular do Flamengo, da seleção equatoriana, mas aí esse problema aí no joelho, né, sente dores, o tratamento é convencional. O Plata está aí de volta ao time do Flamengo, que tenta sair jogando ali com o Bruno Henrique, que não domina. Então a saída lateral que favorece o Esperança. Bom, maestro, é o Felipe fazendo essas modificações. Plata e Bruno Henrique entrando, a gente vai ver a disposição, se algum desses dois vai fazer ali o miolo. Parece que vai ser mais o Plata, o Bruno está mais aqui como beirada, né, Júnior? O Bruno está na posição original dele, né, que é aqui na esquerda, né? E o Plata está mais centralizado. Quer dizer, agora você tem uma jogada de velocidade quando você roubar a bola dentro da sua defesa. Está marcada a falta sobre o Arrascaeta. Passamos de 20 minutos e meio de bola rolando no segundo tempo. Tivemos um jogo muito intenso na primeira meia hora. O Flamengo fez 1 a 0 com o Arrascaeta. Agora temos um jogo um pouco mais equilibrado. Lembrando que nesse grupo o Chelsea venceu o Los Angeles. O Chelsea da Inglaterra venceu o Los Angeles. Um dos dois times americanos na Copa do Mundo. Vai sair jogando aí o Rossi, pressão do Esperança, Léo Pereira. Ayrton Lucas devolve no Léo. Ainda dá um chutão pro ataque e a bola vai saindo. Valeu a pressão. A bola não saiu, não. Minha impressão que a bola saiu. O treinador ali fez um gela. Olha lá, tá reclamando com bandeirinha agora o treinador. É, garoto. Fez aquela jantinha básica e tá aí na beira do campo. Quem fez o corte. Olha o buraco de novo com o Belaíli. O melhor atacante dos caras. Rossi joga pela linha de fundo. Acho que não vai jogar, rapaz. Os caras não estão jogando nada, meu irmão. Rossi não tem que corrigir ali, né? Tudo bem, a bola roubada no meio. O Varela estava lá no ataque, posicionado para atacar. E o Belaíli não está voltando para marcar o Varela, como o Júnior e o Roger já destacaram aqui. E aí ele virou o cara que se espera dele, né? Eu repito, segundo todos lá na Tunísia, que a gente lê nos sites, hoje com os tradutores fica fácil. Esse cara aí é o atacante mais agudo, mais importante do time da Tunísia. E vem o levantamento, Varela cortou. É aquele negócio, tá 1 a 0 só. Rodrigo Rodrigues, recuo, levantamento, subiu o Meriá, tocou de cabeça. E a bola foi pela linha de fundo. Futebol que você vai curtindo com a gente. É a Copa do Mundo de Clubes, na Globo, aqui a emoção. Amazon, frete grátis sem compra mínima para assinantes Amazon Prime. As torcidas seguem se divertindo no estádio da Filadélfia, mas o jogo vai ficando, eu diria, tenso, tá? Temos uma esperança muito melhor no Esquisito tá o jogo, né? Mas ó, e com uma mudança importante, que é o Belaíli jogando nas costas do Varela, e uma correção que não foi feita. O Felipe não tomou essa providência, ele acha que tá tudo bem, que alguém tem que dar conta do recado ali, mas todas as jogadas que saíram de contra-ataque do Esperança foram erros de passe. Um erro do Ayrton Lucas, outro erro do Varela, agora o erro do Pulgar. Quer dizer, joga essa bola para trás, não tem a necessidade de você, né, arriscar o passe no meio ali, que você sabe que os seus laterais, eles são obrigados a sair. Isso é quase que uma regra, né, que o Felipe Luiz pede. Falta sobre o Plata, do Tolgai. Ele está mostrando o cartão amarelo na direção do camisa 5, o Tolgai está na jogada. Ele mostrou o cartão na direção do camisa 5, mas foi o Tolgai que fez a falta. Então é cartão amarelo pro Tolgai. Acho que, na verdade, o Meriá foi fazer uma ponderação, esse camisa 5, como capitão, né? Para evitar o cartão. Zagueiro pendurado é sempre um problema. Daqui a pouco tem a estreia da central da Copa. Tadeu Schmidt, Paulo Nunes, Petit Gâteau, entre outras grandes atrações para você. Aí o Varela. Luiz Araújo. Mais atrás agora chamando de Léo Pereira. O Flamengo fica com a bola, tem o controle, mas as chances mais importantes do segundo tempo foram do Esperança. Jorginho.
Amanhã, 20:1, estreia do Fluminense na Globo. Olha o Plata, lançado, casquinha pro Bruno Henrique. Aí o Bruno Henrique domina, vai pra cima da marcação. Pode caprichar no cruzamento, tocou no Ayrton Lucas. Ayrton vai levar pro fundo. Tome cruzamento, a bola passa por todo mundo e vai ficar com o Varela no outro lado. Aí o Varela protege, Jorginho vem na bola curtinha. Jorginho trabalhando, ele dá a bola pro Luiz Araújo. Pô, golaço! Isso aí, meu irmão! Poxa! O Jorginho serviu ao Luiz Araújo. Confiança pra bater bonito. De canhotinha. No canto direito do Ben Said, que saltou, mas não chegou. Aquela olhadinha. Escolheu a jogada certa. Categoria. Luiz Araújo na sua melhor bola ofensiva. 25 do segundo tempo. Segundo do Flamengo. Primeiro do Luiz Araújo. Copa do Mundo de Clubes. Viva Rossi! Viva a torcida rubro-negra no Brasil inteiro! Essa não deu para você, Ben Said. 2 para o Flamengo, 0 para o Esperança. Não, cara, pelo amor de Deus, que é isso? Mas enfim, aquele gol que a gente estava esperando para dar tranquilidade para o time. Para respirar, Luiz. O Flamengo estava precisando, estava passando por algumas situações desconfortáveis, estava precisando muito desse gol para agora sim tranquilizar, consertar ali atrás as costas do Varela e ter um pouquinho mais de tranquilidade na partida, né? O Flamengo joga bem, mas o detalhe é o passe do Jorginho, né? Ele vem de frente para a bola e vira o pé com uma facilidade para deixar o Luiz Araújo em belíssima condição para finalizar do jeito que ele gosta. Pegou muito bem, fez 2-0 para o Flamengo. Tem essa falta aí para o Esperança, o Maestro Júnior fala já. Acho que o Dani Marquelli, o juiz do jogo, vai autorizar modificação no time do Esperança, que fez 2. O Dani Marquelli está irritado lá com a demora, ó. Luiz Araújo chegando ao seu 18º gol com a camisa do Flamengo. Arrascaeta deixando o campo. Agradecendo o carinho da nação rubro-negra. Vem aí Michael, é um deles, e o Alan é o outro. O Felipe Luiz está alertando ali o chinês, o Maning, que ele vai fazer 2 por conta da parada, né? Porque o Alan estava ajeitando ali o cadarço das suas chuteiras. Então entrando o Michael e o Alan. Michael com a camisa número 30, saindo o Arrascaeta. Não sei se vai sair o Jorginho, né? O Jorginho está estreando hoje, está fazendo um grande jogo, mas tem toda uma questão física de um jogador que está numa temporada diferente dos brasileiros. O Jorginho está no fim de temporada, já diga. E o Felipe Luiz ficou fazendo gesto para o Jorginho sair. O Jorginho levantou a mão como se dissesse: espera esse lance defensivo. Só que ele não tinha entendido que é justamente para aproveitar a parada e o Alan poder entrar no lugar sem contar com uma parada a mais para substituição. É, o que está acontecendo, o Dani Marquelli entendeu, ele vai autorizar a saída do Jorginho para a entrada do Alan, porque senão o Felipe Luiz perderia, né, a chance de 2 alterações nesta parada. Então, por isso teve aquele estresse ali, mas é muita língua ali falando. É mesmo. É espanhol, é brasileiro, é holandês, é chinês, é italiano do Jorginho. É muita língua, ninguém entendeu. Resolveu, tá tudo resolvido. Aí o Dani Marquelli chegou lá sereno e resolveu. Delaíno fez a cobrança da falta, subiu o Léo Pereira para tirar. Bola volta no Konatê. Entrou o Michael, o Flamengo vai botar velocidade agora nessa saída de bola. 2-0 para o Flamengo, mais as alterações do Felipe, em tese, um jogo controlado nesse momento, maestro. E agora, naturalmente, eu não sei nem se o Esperança vai continuar saindo, entendeu? Porque mesmo de vantagem com 1-0, só em certos momentos.
Porque você tem jogadores de velocidade agora que é para explorar exatamente quando o Flamengo sair em velocidade lá de trás, né? Se acontecer isso, realmente você pode chegar com um placar bem maior do que esses 2-0. Bom, vamos agora para modificações no Esperance. E agora saindo o Guinichi e o Rodrigo Rodrigues, são os dois que estão saindo, né? O Rodrigo Rodrigues e o camisa número 48, Guinichi. Para as entradas, então, o Jabri, número 19, e também o Derbalil, número 4. São as modificações feitas agora. E o Flamengo vem com o Bruno Henrique tocando no Plata. Plata servindo para Luiz Araújo. Luiz Araújo dominou na ponta direita. Plata vem na bola curtinha. Já recebeu o equatoriano. Aí o Plata é muito habilidoso. Plata levou a marcação. A galera vem com ele. Aí o Plata toca ali atrás pro Pulgar. Pulgar por dentro. Bruno Henrique. Cabe mais, Mengão. Bola dominada atrás. Alain. Tocou na direita. Se manda. Luiz Araújo traz pra Canhotinha. Levantou. Ayrton Lucas. E a bola vai pela linha de fundo. Dava pra fazer melhor, Ayrton Lucas. Não é profissional. Não, mas ele estava livre. Essa é pra pegar de voleio de primeira. Ele tentou chapá-lo. A ideia era boa também. Olha a bola do Jorginho. Que bola do Jorginho. Essa é a visão de jogo. Um jogo tem 2 toques, ele dá 2 toques na bola. Um para dominar e outro para passar. Impressionante a visão de jogo dele. Quanto precisa dos dois, né, Maestro? Que dessa, nem isso ele precisou. Enxerga muito antes que os outros, o Jorginho. Torcida do Flamengo comemorando. É legal ver o Luiz Araújo, que tem sido multifuncional, né? Ocorrem as modificações, aí ele sai da posição que ele vem jogando, vai jogar de segundo volante, vai jogar de meia, e cresceu demais nas mãos do Felipe Luiz. É bom deixar isso claro, né? Deu a confiança e está jogando num nível altíssimo. É um cara hoje importantíssimo no conjunto da obra. Roubada de bola, Varela tocando pro Plata, a bola espinga, Bruno Henrique. Vai passar o Michael aqui do lado esquerdo. É correria do Michael. A marcação apertada sobre ele. E aí chegou bem o Benali para fazer o corte lateral que favorece o Flamengo. 31 minutos. Já central da Copa. Tadeu Schmidt, Paulo Nunes e seus convidados para lá de especiais. E tem um cavalinho do Flamengo. Eu quero que você dê aquela caprichada quando você for falar Schmidt. Ele não é só Schmidt, é aí. Quero ver, daqui a pouco na Central da Copa, trazendo o dia dos jogos da Copa do Mundo de Clubes e, claro, aquele jeito especial do nosso time da Central da Copa, liderado pelo Tadeu Schmidt, que vai ter que controlar o Paulo Nunes, que segue sem jamais ter feito um gol de pênalti. Leve ele pro estádio aí, Tadeu, tenta pelo menos, dá essa chance pra ele. Vai sair jogando na pela esquerda mais uma vez o Esperance. Benamida. O passe errado fica nos pés do Léo Pereira. 32 minutos. Amanhã, 20 para 1 da tarde, Everaldo Marques dá o recado. Com o Paulo Nunes, com o Caio Ribeiro. Estreia do Fluminense. E é logo um grande jogo. Flui Borussia Dortmund para você. E amanhã também teremos à noite, depois de Vale Tudo, a estreia da Inter de Milão contra o Monterrey do México. Guga Villani manda ver na Globo. Michael dominou. Bruno Henrique. A entrada do Michael. A gente por dentro agora. E o Plata agora vai aqui pela esquerda. Mas enfim, muita movimentação ali nas posições de frente do Flamengo. Eric Pulgar. Cabe mais, hein? E o saldo de gols pode ser importante para a definição do grupo. O Chelsea venceu o Los Angeles por 2-0. O Flamengo vai vencer por 2-0. Ainda temos uma substituição para cada um. Você está vendo aquele pontinho amarelo lá em cima dos números do placar do lado esquerdo do seu televisor? Aquele pontinho amarelo aqui. Normalmente o jogo começa com o 5, né? E ele vai diminuindo. Agora nós temos uma substituição para cada lado. Mas o Flamengo está na liderança por quê? Por qual critério? Cartões amarelos. O Flamengo não tomou cartão no jogo, né? E o Chelsea teve cartões no jogo contra o Los Angeles. Mas o Flamengo fizer mais um gol, passa a ser o desempate pelo
saldo de gols. Ó, 34, hein? Ainda dá. Um toque no meio. Dani Marquete tá marcando. Já Luiz gesticula corretamente o toque de mão. Pois não, correto? Saiu o público aqui, 25.797 torcedores presentes. Bem abaixo da expectativa, inclusive, por conta de alguns ingredientes, notadamente a questão da imigração tem sido decisiva para a presença daqueles que não são americanos, embora muitos cidadãos americanos, né, de repente 20% da população americana é composta por estrangeiros. Então, essa questão tem sido bem importante. E a torcida cantando, vou festejar. Coisa, Bruno Henrique, rapaz, banjou categoria, rolou pro Varela na direita, tentou o drible, caiu, reclamou de falta, o juiz entendeu que não, e o Benamida saiu jogando. O lateral Benamida com cara de poucos amigos, esse é o técnico Maia Canizari, com seu auxiliar direto ali, se chama Cassan. Também foi jogador, inclusive, da seleção. Roubada de bola do Flamengo de novo. Plata. O Flamengo acredita muito que o Plata inteiro pode ser decisivo, não só para a Copa do Mundo, né? A performance do Flamengo na Copa do Mundo, mas para a Copa do Brasil, para a Libertadores e para o Brasileirão. E nessa parada, nos últimos jogos, roubar essa bola aí, o Luiz Araújo não deu. E nos últimos jogos, com a derrota do Bragantino, empate do Cruzeiro, o Flamengo, na parada, terminou na primeira posição com o jogo a menos, é líder do Campeonato Brasileiro. Hoje nós tivemos a definição das datas da Copa do Brasil, né? O Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro, em julho, os jogos de ida. No primeiro de semana de agosto, jogos da volta, com grandes jogos, Fluminense Internacional, tem derby, Corinthians e Palmeiras, nossa, é a Copa do Brasil e depois a Libertadores. O Flamengo joga contra o Internacional. Segundo jogo no dia 20 de agosto, na semana anterior, o jogo de ida no Rio. O Internacional tem a prerrogativa de jogar como mandante na Libertadores. Aqui 2-0, 81 minutos, ou seja, 36. Daqui a pouco mais uma alteração. Vai entrar o Chiniba, camisa número 13. É lateral direito ele. Vamos ver o que vai fazer o treinador. Se vai botar mesmo na lateral ou se vai inventar alguma posição. Olha o Konaté aí. Arrancou, foi para a área, chegou bem, agora o Varela. O Luiz Araújo sai jogando. Que partida do Luiz Araújo, hein? Ele é candidato a ser escolhido aí, o jogador superior do... Você gostou do jogador superior do jogo? Não. Beleza. Tu gostou? Não. A gente está acostumado com o craque do jogo, né? Nem herói do jogo, mano. Lateral, gente. Dani Marquete tá marcando. Que arbitragem serena, né? Dá gosto de ver. E ontem o Omburenho no jogo Palmeiras e Porto, ele tirou todo mundo do sério. Vamos ver o que vai fazer ali pela esquerda nessa tentativa de arrancada do Bolsonaro. Vai para a linha de fundo. Aí o Belaíde recebe. Tentou a devolução pro Konaté. Tome cruzamento. Pulgar tirou. Bola voltou no Belaíde de novo. Primeiro tempo ele ficou sumidão, mas no segundo tempo tá ativo no jogo. Cruzamento. Michael vai no segundo andar e corta. Bruno Henrique vai tentar brigar pela posse de bola. E a falta vai ter cartão. Vai tomar um cartão o Flamengo agora. É o primeiro pela falta cometida pelo Bruno Henrique. O lance foi esse aí, ó. Sem a menor necessidade, né, Bruno? De fazer essa falta aí no camisa 2 no Benali. Cartão amarelo pro Bruno Henrique. O Chelsea foi punido com 3 cartões amarelos no jogo contra o Los Angeles. Lateral direito, o Bolsonaro vai entrar para a saída do Benali. Benali tem cartão amarelo desde o início do jogo. E o Bolsonaro já vai entrar com a incumbência da cobrança dessa falta. Os zagueiros Meiá e Tolgai vão lá. Bruno Henrique subiu, cortou.
E o Plata completa. Vai encaixar um contra-ataque. Aí será o Flamengo. O Tobé vai bater pro gol. Ela foi da esquerda no gol. E o Belaíli está reclamando de que foi puxado. Mas temos um time do Esperança tendo algum tipo de iniciativa nesse segundo tempo, né? O jogo inclusive mudou de configuração, mais uma vez é o chute do Belaíli. Mas o time agora está mais exposto e talvez o Flamengo ainda tenha uma chance aí de um contra-ataque, quem sabe ampliar esse placar aí no jogo, especialmente por conta dos primeiros 30 minutos que fez por merecer até um placar mais amplo, embora, né, Maestro, tenha finalizado, ficou muito, tem 12 finalizações, né? Poderia ter finalizado mais no jogo. Se você for olhar, quantas defesas fez o Saíz? Pouquíssimo, né? Motuana, Léo Pereira, tira dali, Michael, Egbolo, sai jogando do lado direito, aí o Derbali, Mokuana, tentou arrumar, mais atrás, Egbolo, o que ele quis fazer ali, mas não ficou legal o cruzamento não, de qualquer forma a bola ficou na esquerda lá com o Belaíli, arrumando, Benamida, vai na linha de fundo, aí o lateral tentou um cruzamento, a bola explodiu no Léo, foi pela linha de fundo, o sinal do Léo aí de não para a torcida foi que a galera ficou reclamando de um toque na mão do Léo Ortiz. Ele fez não e depois pediu para a torcida do Esperança baixar o volume. E vem cobrança de escanteio. 40 minutos no segundo tempo. Começa com vitória, a Copa do Mundo de Clubes até aqui para o Flamengo. Escanteio, Belaíli fez o Léo. Não tá valendo não, cobrança que o Dani Maquele vai dar uma enquadrada agora no Alan e do Meriá. Dani Maquele dá uma enquadrada legal ali no Alan. Ó, de novo, enquadrando os dois. Alertou que tem o cara do vídeo. E a bola veio rasteirinha, Michael ficou com ela. Agora é a chance do contra-ataque, hein? Bruno Henrique passou na velocidade, Luiz Araújo na direita. Luiz Araújo dominou, tentou a devolução para o Michael, Egbolo se antecipa. Michael briga por ela. Aí o nigeriano faz bem o giro e sai jogando. Aí tentou uma bola lá na ponta esquerda. E o Miguel está marcando falta do Varela, sem necessidade também, né, Varela? Era só cercar ali o Belaíli. E a falta favorecendo o Esperança. Então, gente, amanhã 2 transmissões da Copa do Mundo de Clubes da Globo. 20 para 1 da tarde, Fluminense, Borussia Dortmund, Everaldo Marques, Paulo Nunes, Caio Ribeiro. E depois de Vale Tudo, Inter de Milão e Monterrey do México com Gustavo Villani, Ana Thaís Matos e Aline Calandrini. E quarta-feira tem estreia do Manchester City, estreia do Real Madrid. É isso, os maiores campeões nos mundiais unificados. Sabe quantos títulos tem o Real Madrid na soma geral? Os mundiais? São 15 Champions. Por aí, 13. Errou! 9, Rogério. Até porque o Real Madrid conquistou lá no início da Liga dos Campeões, que era a Copa dos Campeões, ainda não existia o Mundial. Essas competições começaram antes do Mundial, que começou com o jogo entre o campeão da Copa dos Campeões e a Libertadores. Vai sair jogando Benamida do lado esquerdo. 43 minutos. Aí o Varela para fazer o corte. De qualquer forma, temos um Flamengo estreando com vitória, com superioridade, com meia hora de um jogo reluzente, para assumir o desempate dos cartões, a liderança do grupo. E sexta-feira, 3 da tarde, Mole não, pá. tem Flamengo e Chelsea. Belaíli pegou não, viu? Tocou na bola, lateral. Acho que o Dani Maquele até marcou a falta, mas não é nada de cartão, não. E agora foi a vez do Varela trazer o corte. Vai entrar Everton Cebolinha no Flamengo nesse finzinho do jogo. Vai utilizar aí a última substituição com a terceira parada do Felipe Luiz. São 5 substituições possíveis no jogo, 3 paradas para substituições, além do intervalo. O Esperança tentando ficar com a bola nesse finzinho. Aí o Meriá, recuando lá para o goleiro Ben Said.
Daqui a pouco tem Central da Copa, estreia da Central da Copa. Durante a Copa do Mundo de Clubes. De segunda a sábado, Tadeu Schmidt, Paulo Nunes e grande elenco. Trazendo as imagens marcantes, as grandes sacadas de tudo aquilo que acontece na primeira Copa do Mundo de Clubes. Apertou lá o Bruno Henrique, quase ganhou. Tolgai. Aí Benamida. Boa antecipação, Léo Ortiz ganhou. Olha o Plata infiltrando. Fala pro Plata. E entregou pro Bruno Henrique. Dava pro Plata dominar e girar essa jogada. Ele quis tocar de primeira pro Bruno. Tudo bem, é uma alternativa. Eric Pulgar. 44, quase 45. Já vamos ter a indicação do Dani Machelli de quanto tempo de acréscimo nós teremos. Então amanhã completaremos a participação brasileira 3 minutos. Na primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes. Com o Fluminense e Borussia Dortmund da Alemanha. Grande jogo, hein? Ai, pare duríssimo para o Fluminense. Não falta serviço. Vai se levantando aí o Alan. Mas com o jogo definido, faltando um minutinho, é só pra ganhar o bicho, né? Na nossa época era só pra ganhar o bicho. Antigamente era assim, mas eu acho que já. Hoje fica garantido já, né? O gol do Luiz Araújo foi uma beleza mesmo, acho que ele vai acreditar aí que ele foi escolhido o jogador superior do jogo. Ainda não rolou, ele está sendo substituído pelo Everton Cebolinha. Foi bem demais ele hoje, novamente, né, Lucas? Ele é um jogador que o treinador gosta, principalmente pela aplicação tática, esse comprometimento, né, com a equipe. Hoje foi mais uma vez um bonito dia. Aí o Cebolinha conseguiu tocar na bola pro Bruno Henrique. Tentou girar o Bruno Henrique. Ah, o Arrascaeta foi o jogador superior do match. Tá certo, também jogou enquanto esteve em campo, fez o primeiro gol, abriu o caminho para a vitória do Flamengo. Mas não jogou mais do que o Luiz Araújo. Muito obrigado, mas achei que eu tinha ficado sozinho. O próprio Jorginho também jogou muita bola. Os 3 melhores em campo do Flamengo pra mim. Agora, maestro, o Luiz Araújo é um candidato sério a jogar contra o Chelsea como titular, né? Porque o Felipe Luiz, ele vem modificando jogo a jogo nos pontas. Eu acho que ele vai fazer algumas modificações pro jogo do Chelsea. Acho, inclusive, que ele não começa com o Pedro no próximo jogo contra os ingleses. Talvez a gente tenha um falso 9 ali nesse jogo mesmo, né? Ele tem colocado a formação de acordo com o adversário, né? Que muitos treinadores fazem isso, né? Procura exatamente tirar proveito de alguma situação. Nesse caso, né, do Luiz Araújo, seria um jogador que, dentro do planejamento tático, ele entrega mesmo, né? Não fica no 50%. O Esperança tentando sair pro ataque, importante, o placar de 2-0. O Flamengo, com esse placar, está assumindo a liderança do grupo. O Chelsea também ganhou por 2-0. Belaíli, no primeiro tempo ficou sumidão, mas no segundo tempo só deu ele. Tentou a jogada mais uma vez ali por dentro. Poxa, Liba, bola chegou do lado esquerdo de novo com o Benamida. Aí o Belaíli. Varela agora mais fixo ali na marcação do Belaíli. Eric Pulgar deu o bote, mas não conseguiu tocar nela não. Eide Belu. Bonatê. Mais atrás agora com o Tolgai. Troca passes do Esperança. Tentando fazer um golzinho. Vai terminar. Estamos por conta agora do Dani Machelli. Tempo de acréscimo já esgotado. Apita o holandês. 8 minutos. De papo na Filadélfia. Flamengo estreia com vitória na Copa do Mundo de Clubes. O time do Felipe Luiz. Os dois treinadores trocando uma ideia ali. O poliglota Felipe Luiz conversando com o Mário Canzani. Bom momento da polícia. Muita gente fala como francês, mas a língua oficial, o idioma oficial é o árabe. E aí o Arrascaeta escolhido, o craque do jogo. E a nossa câmera mostrando ali o Bruno Henrique cumprimentando o goleiro Ben Said. Gonçalo Plata entrou, aí o Gerson foi capitão, foi substituído. Foi o quê? 2-0, né? Ortiz. 2-0, Estamos mano. acompanhando os jogadores do Flamengo Aí, depois. Tá aqui é Flamengo! Por 2-0.